Você está prestes a voltar no tempo, para um inverno distante, entre 1944 e 1945, quando jovens brasileiros atravessaram o oceano e pisaram em uma terra estranha, fria e devastada pela guerra. Aqui, você não vai apenas ouvir fatos históricos. Você vai acompanhar o dia a dia, o cansaço, o medo e os pequenos silêncios de um soldado da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like se esse tipo de história te prende e escreva nos comentários de onde você está assistindo. Assim, eu consigo saber até onde essas histórias estão chegando. Você não sabe exatamente em que momento tudo começou a parecer real. Talvez tenha sido quando o nome foi chamado em voz alta, em meio a dezenas de outros. Ou quando o uniforme, ainda novo, caiu pesado sobre o corpo, diferente das roupas de casa, diferente de tudo o que você conhecia até então. O fato é que, agora, você está ali, parado no porto, sentindo o cheiro salgado do mar, misturado ao óleo das máquinas, olhando para um navio grande demais para parecer seguro. Ao seu redor, outros homens tentam disfarçar o mesmo sentimento. Alguns falam alto demais, rindo sem motivo claro. Outros permanecem em silêncio, encarando o chão de madeira como se ele pudesse oferecer alguma resposta. Você percebe que quase ninguém fala da Itália. A palavra guerra também aparece pouco. Existe um acordo silencioso de não nomear o que está por vir. O navio não é confortável. Nada nele foi feito para longas travessias com centenas de soldados apertados. Redes improvisadas, corredores estreitos, ar pesado. À noite, o balanço constante faz o estômago revirar e o sono vem aos pedaços, interrompido pelo barulho metálico do casco cortando o Atlântico. Quando o enjoo diminui, sobra o tempo, longo, lento, preenchido por pensamentos que você preferia evitar. Você pensa em casa, em ruas quentes, em vozes conhecidas, em comidas simples que agora parecem luxos distantes. Pensa também no motivo de estar ali. O Brasil, um país tão distante daquele conflito, agora enviava seus próprios filhos para lutar em montanhas cobertas de neve, em vilarejos destruídos por bombardeios que você ainda não consegue imaginar direito. Durante o dia, há instruções, treinamentos improvisados no convés, orientações repetidas mais de uma vez. Você aprende a reconhecer o som de um alarme, a colocar o capacete rapidamente, a se movimentar em grupo. Tudo parece técnico, quase mecânico. Mas à noite, quando as luzes diminuem e o mar se estende escuro, até onde a vista não alcança, o peso real da decisão aparece. Alguns homens escrevem cartas, outros apenas seguram fotografias dobradas, já gastas de tanto manuseio. Você percebe que todos carregam algo além do equipamento, uma mistura de expectativa, medo e uma estranha sensação de estar vivendo algo grande demais para ser compreendido naquele momento. Dias depois, ou semanas, o tempo no mar perde o sentido, a notícia se espalha em sussurros. A Itália está próxima. O clima muda. O ar parece mais frio, mesmo antes de qualquer vento europeu tocar o convés. Você se aproxima da borda do navio e tenta imaginar como será pisar naquela terra. Ainda não há tiros nem explosões, mas a guerra já começou dentro de você, silenciosa, enquanto o navio segue firme em direção a um destino que ninguém ali consegue prever com clareza. Quando o navio finalmente diminui a velocidade, você percebe antes mesmo de qualquer anúncio. O balanço muda, o som constante das máquinas se transforma e há um movimento diferente no convés. Homens surgem silenciosos, encostando no parapeito, tentando enxergar algo além da linha do horizonte. Aos poucos a costa aparece. Não é bonita como nas fotografias antigas. Não é acolhedora. É escura, irregular, marcada por estruturas quebradas e fumaça distante. O desembarque não é rápido nem organizado como nos treinamentos. Há gritos curtos, ordens em línguas misturadas, pressa contida. Quando seus pés finalmente tocam o solo italiano, o chão parece mais duro do que você imaginava. O frio atravessa a sola da bota. O ar cheira a terra úmida, carvão e algo metálico que você ainda não reconhece, mas que logo aprenderá a associar à guerra. Você olha ao redor e percebe que está em outro mundo. Prédios destruídos, paredes abertas como feridas, janelas sem vidro. Civis observam à distância, em silêncio. Alguns são crianças,
Outras mulheres com roupas simples demais para o inverno que se aproxima. Não há acenos, apenas olhares longos, curiosos e cansados. Você sente que, para eles, você é apenas mais um soldado passando, parte de uma guerra que já dura tempo demais. Os primeiros dias são confusos, a adaptação é lenta, o idioma é estranho. Os mapas parecem abstrações mal desenhadas. Você aprende rapidamente que o frio europeu não se parece com nada que já tenha sentido no Brasil. Ele não vem em rajadas, ele se instala, entra pelos dedos, se aloja nas articulações, permanece mesmo quando você está parado, mesmo quando tenta descansar. As noites são as piores. O silêncio nunca é completo. Há sempre um som distante. Artilharia, motores, passos, que impede o corpo de relaxar. Você dorme vestido, com o equipamento por perto, porque pode ser acordado a qualquer momento. Quando fecha os olhos, sonha com coisas simples. Uma mesa, uma conversa, um dia comum. Ao acordar, tudo isso parece ainda mais distante. A comida chega em horários irregulares. Rações enlatadas, sabor metálico, mastigadas devagar para enganar o estômago. Às vezes, um civil oferece algo. Um pedaço de pão, uma fruta murcha. Você agradece sem saber se a pessoa entende suas palavras. O gesto basta. Ali, pequenos gestos ganham um peso que nunca tiveram antes. Com o passar dos dias, você começa a entender o terreno. As montanhas à frente não são apenas paisagem. Elas são obstáculos, esconderijos, ameaças constantes. Cada trilha pode ser observada. Cada silêncio pode significar algo errado. Você aprende a caminhar com mais cuidado, a olhar mais do que falar, a confiar mais nos sentidos do que nas certezas. Ainda não houve combate direto, mas você sente que ele se aproxima. Há uma tensão no ar, uma expectativa contida. Oficiais falam em posições inimigas, em avanços lentos, em resistência alemã entrincheirada. Você escuta tudo, mas não absorve completamente. Sua mente está ocupada tentando aceitar uma realidade nova. Você está longe de casa, em uma guerra que agora faz parte da sua vida, mesmo antes do primeiro disparo. E enquanto o frio aperta e o céu cinzento se estende sobre os acampamentos improvisados, você começa a entender que a maior batalha, por enquanto, é aprender a existir naquele lugar, sem se perder de si mesmo. Com o passar dos dias, você descobre que a guerra não é feita apenas de movimento. Na maior parte do tempo, ela é feita de espera. Esperar por ordens, esperar pelo amanhecer, esperar que o frio diminua um pouco, esperar que nada aconteça, ou que, se acontecer, você esteja pronto. Essa espera é silenciosa, pesada, e ocupa mais espaço dentro da cabeça do que qualquer marcha longa. O acampamento começa a ganhar uma forma quase permanente, ainda que nada ali seja realmente estável. Barracas montadas às pressas, trincheiras improvisadas, áreas marcadas como cozinhas, enfermarias, pontos de observação. Você aprende rapidamente onde pisar para não escorregar na lama congelada e onde evitar, porque o solo parece firme, mas afunda de repente sob o peso do corpo. O frio continua sendo um inimigo constante. Mesmo quando não venta, ele se infiltra. As mãos doem ao manusear o equipamento, os pés ficam dormentes por longos períodos. Você percebe que os homens mais experientes já aprenderam pequenos truques. Enrolar pedaços extras de pano nos pés, manter as mãos em movimento, nunca sentar diretamente no chão. São conhecimentos passados em voz baixa, quase como segredos de sobrevivência. Durante o dia, há tarefas repetitivas. Limpar armas, verificar munição, reforçar posições. Tudo é feito com cuidado excessivo, não por perfeccionismo, mas porque qualquer erro pode cobrar um preço alto mais tarde. Você começa a entender sua arma não como um objeto, mas como uma extensão do próprio corpo. O peso dela no ombro já não incomoda tanto. A presença constante traz uma estranha sensação de segurança. As conversas surgem aos poucos. Histórias de casa, lembranças fragmentadas, comentários sobre o clima, sobre a comida, sobre o sotaque dos italianos. Raramente alguém fala do futuro. Quando isso acontece, é de forma vaga, sem datas, sem planos muito claros. O amanhã é uma ideia distante demais para ser definida. À noite o céu parece mais baixo. As nuvens cobrem as estrelas
e a escuridão é interrompida apenas por luzes distantes, explosões abafadas, clarões rápidos no horizonte. Você aprende a distinguir sons, o que está longe, o que está perto, o que não representa perigo imediato. Mesmo assim, o corpo reage a cada barulho desconhecido. O sono vem leve, frágil, pronto para se quebrar a qualquer instante. Há momentos em que você sente saudade de coisas que nunca valorizou. Um silêncio verdadeiro. Um quarto fechado. A sensação de estar seguro sem precisar pensar nisso. Aqui, segurança é sempre relativa. Ela depende do terreno, do clima, do comportamento do inimigo, da sorte. Você começa a perceber como tudo isso foge do seu controle. De vez em quando chegam notícias, pequenas vitórias, avanços mínimos, relatos de outras unidades. A guerra parece andar em passos curtos, quase imperceptíveis. Ainda assim, cada informação altera o humor do acampamento. Um avanço traz alívio temporário. Uma resistência inesperada espalha um silêncio pesado. Você observa os rostos ao redor e nota mudanças sutis. Olhares mais atentos, menos risos espontâneos, uma postura sempre pronta para reagir. Não houve ainda um grande confronto para você, mas algo já mudou. A espera lenta e contínua vai moldando o corpo e a mente, preparando ambos para algo que ninguém ali deseja, mas que todos sabem que virá. E assim, entre tarefas simples e pensamentos longos, você segue aprendendo a esperar, porque naquela guerra, sobreviver também significava saber existir nos intervalos entre os acontecimentos. A ordem chega de forma simples, quase sem cerimônia. Não há discursos longos nem explicações detalhadas. Apenas a confirmação de que a unidade deve avançar algumas posições, ocupar um trecho específico do terreno, testar a resistência inimiga. Você escuta com atenção, mas sente que o corpo reage antes da mente. O estômago se fecha levemente, os músculos ficam tensos, e tudo ao redor parece mais nítido do que antes. O deslocamento começa ainda antes do amanhecer. O frio é mais intenso nesse horário, e a respiração forma pequenas nuvens brancas à frente do rosto. Você segue em silêncio, atento aos passos de quem vai à frente, cuidando para não fazer barulho desnecessário. Cada galho quebrado parece alto demais. Cada pedra solta chama mais atenção do que deveria. O terreno é irregular. Subidas íngremes, áreas abertas demais. Outras fechadas por vegetação rasteira e árvores nuas. As montanhas, vistas de longe, pareciam imóveis. De perto elas se impõem. Dificultam cada avanço, obrigam o corpo a trabalhar mais do que o esperado. O equipamento pesa. O fuzil parece mais pesado do que nos treinamentos. Você ajusta a correia no ombro e segue. Não há tiros no início. Apenas o som dos passos. O vento passando entre as árvores. O coração batendo mais rápido. Você tenta lembrar de tudo o que foi ensinado, mas percebe que o treinamento nunca prepara completamente para esse momento. Aqui não há alvos fixos nem comandos claros o tempo todo. Há apenas o terreno e a necessidade de seguir em frente. Quando o primeiro disparo ecoa, ele parece quebrar algo invisível. O som é seco, distante, mas suficiente para fazer todos se abaixarem, quase ao mesmo tempo. Ordens sussurradas circulam rapidamente. Você se posiciona atrás de uma elevação, sentindo a terra fria contra o corpo. A respiração acelera e você precisa se concentrar para mantê-la controlada. O confronto não se desenvolve como nos filmes ou nas histórias contadas. Não há carga heróica, nem explosões constantes. Há trocas esporádicas de tiros, longos períodos de silêncio, tensão acumulada. Você observa, espera, reage apenas quando necessário. O tempo parece se esticar e minutos passam com a sensação de horas. Em determinado momento, a ordem é para avançar mais alguns metros. Pouco a pouco, a posição é tomada. Não há comemoração. Apenas um alívio contido, um silêncio pesado, alguns olhares trocados. Você percebe que ninguém sorri. O corpo ainda está alerta demais para isso. Quando tudo termina, você se dá conta de que esteve o tempo todo tentando não pensar no que poderia acontecer. Agora, com o avanço concluído, o cansaço aparece de repente. Um cansaço profundo, que não é apenas físico. Você se senta por alguns instantes, ajusta o capacete, sente o suor frio escorrer pela testa, apesar da temperatura baixa. Esse primeiro avanço não muda o curso da guerra. Não aparece nos mapas grandes,
mas muda algo dentro de você. Pela primeira vez, a guerra deixou de ser apenas espera. Ela se tornou real, concreta, presente. E você entende que, a partir daquele momento, cada passo adiante carregará esse mesmo peso silencioso. Depois do primeiro avanço, nada parece exatamente igual, mesmo que tudo ao redor continue praticamente o mesmo. O acampamento volta à rotina, as tarefas se repetem, o frio permanece. Mas algo mudou na forma como você percebe cada detalhe. O corpo reage mais rápido aos sons. Os olhos buscam automaticamente pontos de cobertura. A mente aprende a não se distrair por muito tempo. Você percebe que não pensa mais tanto no dia em que chegou. O embarque, o navio, o porto distante parecem pertencer a outra vida. Aqui os dias começam a se misturar, marcados menos por datas e mais por sensações. O frio mais intenso de uma madrugada, a lama grudando nas botas, o peso do equipamento após horas de marcha. O cansaço passa a ser constante. Não um cansaço que vai embora com algumas horas de sono, mas algo mais profundo, que se acumula. Mesmo assim, o corpo continua. Você aprende que ele é capaz de mais do que imaginava, desde que a mente não atrapalhe. Cada movimento se torna econômico. Nada é feito sem necessidade. As conversas entre os homens mudam de tom. Ainda há lembranças de casa, mas elas surgem de forma mais curta, quase como flashes. Ninguém se detém nelas por muito tempo. Falar demais sobre o que ficou para trás pode abrir um espaço perigoso dentro da cabeça. Você percebe isso mesmo sem ninguém explicar. Em alguns momentos, o silêncio é quebrado por risadas inesperadas, piadas simples, comentários banais. Elas surgem nos lugares mais improváveis, logo depois de situações tensas. Você entende que não é desrespeito. É uma forma de aliviar a pressão, de lembrar que ainda são humanos, não apenas soldados avançando por terrenos hostis. As patrulhas se tornam mais frequentes. Avanços curtos, reconhecimento, observação constante. Você começa a reconhecer o terreno quase como um mapa mental. Certas árvores, uma elevação específica, uma trilha estreita. Esses pontos deixam de ser apenas geografia e passam a ter significado. São referências de segurança ou de risco. À noite, o sono continua leve, mas menos confuso. Você acorda com menos sobressaltos, ainda que nunca completamente relaxado. O corpo parece ter aceitado aquela condição como algo temporariamente normal. Isso assusta um pouco, mas também traz uma estranha sensação de controle. Você observa os oficiais com mais atenção. As ordens agora fazem mais sentido, mesmo quando parecem simples demais. Você entende que, muitas vezes, o objetivo não é avançar rápido, mas preservar os homens. Cada metro conquistado tem um custo, e esse custo é calculado com cuidado. Em certos momentos, você se pergunta quanto tempo ainda ficará ali. Não há resposta clara. A guerra continua, os mapas mudam lentamente e você segue fazendo sua parte, dia após dia. O que antes parecia extraordinário começa a se tornar rotina. E enquanto o inverno se aprofunda e as montanhas permanecem silenciosas e ameaçadoras, você percebe que o corpo aprendeu a sobreviver naquele ambiente antes mesmo de a mente compreender completamente o que isso significa. A guerra vai se entranhando, não com grandes gestos, mas com pequenos ajustes diários que passam a definir quem você é naquele momento. O frio deixa de ser apenas uma sensação e passa a ser uma presença constante, quase uma entidade invisível que acompanha cada movimento. Mesmo quando o sol aparece por algumas horas, ele não aquece de verdade, apenas ilumina. Você aprende rapidamente que não adianta lutar contra isso. O frio não se vence, ele se administra. As roupas ajudam, mas nunca o suficiente. Camadas sobre camadas, tecidos grossos, tudo parece pesado e ainda assim insuficiente. As mãos endurecem, os dedos perdem a sensibilidade. Às vezes você precisa olhar para confirmar se ainda consegue segurá-los direito ao redor da arma. Pequenos cortes demoram mais a cicatrizar. A pele racha, dói, arde. A umidade piora tudo. A neve que derrete durante o dia transforma o chão em lama à noite. As botas permanecem úmidas por horas, às vezes por dias. Você aprende a tirar os calçados sempre que possível, mesmo cansado, porque ignorar isso pode significar algo pior depois. A história circulando em voz baixa sobre pés congelados,
sobre homens que não conseguiram mais marchar. Ninguém gosta de ouvir, mas todos escutam. As fogueiras são raras e discretas. Não se pode chamar atenção. Quando existem, são pequenas, protegidas do vento, usadas por poucos minutos. Você estende as mãos por um instante, sente o calor quase como um choque, e logo precisa se afastar. O contraste é forte demais e o corpo não reage bem. O frio também afeta a comida. As rações endurecem, ficam difíceis de abrir. Às vezes você mastiga devagar, não por fome, mas porque os músculos da mandíbula parecem rígidos demais. Mesmo assim, cada refeição é valorizada. O estômago vazio torna tudo mais difícil. Durante as patrulhas, o frio exige atenção redobrada. Parar por muito tempo pode ser perigoso. O corpo esfria rápido demais. Você aprende a manter pequenos movimentos, mesmo quando está parado. Mexer os dedos dos pés, contrair e relaxar os músculos das pernas, ajustar o peso de um lado para o outro. São gestos quase imperceptíveis, mas essenciais. À noite, dentro das barracas ou abrigos improvisados, o frio se infiltra por baixo, pelas laterais, por qualquer fresta. Você se enrola no cobertor, mantém o capacete por perto, dorme em posições desconfortáveis. Ainda assim, o sono vem em fragmentos. O corpo descansa como pode. Você observa que o frio também muda o humor dos homens. Há menos conversa desnecessária, menos energia para reclamações longas. Tudo parece mais contido. Cada palavra dita tem um motivo. O silêncio se torna mais frequente, não por tensão, mas por economia de esforço. Com o tempo, você percebe que o frio faz parte da guerra tanto quanto o inimigo. Ele desgasta, enfraquece, testa os limites. Sobreviver ali não depende apenas de coragem ou estratégia, mas da capacidade de suportar esse desconforto constante sem deixar que ele domine seus pensamentos. E enquanto as noites se alongam e o inverno italiano mostra sua face mais dura, você aprende que resistir também é uma forma de combate, silenciosa, diária, invisível, mas absolutamente necessária. Com o tempo, você percebe que os homens ao seu redor deixam de ser apenas colegas de farda. Eles se tornam referências, pontos de apoio silenciosos em meio a um ambiente que muda constantemente. Você passa a reconhecê-los não apenas pelos nomes, mas pelos gestos, pelos hábitos, pela forma como se movem quando algo parece errado. Há aquele que sempre acorda antes dos outros, mesmo sem necessidade. Outro que fala pouco, mas observa tudo. Um que guarda cuidadosamente cartas no bolso interno do casaco e as lê repetidas vezes, sempre em silêncio. Você aprende a identificar quando alguém está tenso demais, quando precisa de espaço, quando uma palavra simples pode ajudar. As amizades surgem sem cerimônia. Não há apresentações formais nem promessas. Elas se constroem em pequenos momentos. Dividir um pedaço de comida, segurar a lanterna enquanto o outro ajusta o equipamento, trocar um comentário baixo durante uma patrulha longa. Esses gestos criam laços mais fortes do que qualquer conversa longa poderia criar. Você percebe que a confiança ali não é algo abstrato. Ela se prova na prática. Confiar significa acreditar que o homem ao seu lado não vai hesitar se algo acontecer, que ele vai reagir, que vai cobrir seu movimento, que vai avisar se perceber algo estranho. Essa certeza traz uma sensação de segurança rara naquele contexto. Mesmo assim, ninguém fala abertamente sobre medo. Ele existe, claro, mas é tratado com discrição. Um olhar mais demorado, um suspiro contido, um silêncio repentino dizem mais do que qualquer confissão direta. Você aprende a respeitar isso, a não forçar conversas que não precisam acontecer. Há também momentos de descontração inesperada. Uma história engraçada contada no momento certo, uma piada simples sobre o frio ou sobre a comida. O riso surge rápido e desaparece do mesmo jeito, mas deixa um efeito leve, quase reconfortante. Por alguns instantes, a guerra parece distante. Você começa a notar que todos ali carregam algo além do equipamento. Expectativas, arrependimentos, esperanças vagas. Alguns falam de voltar para casa e nunca mais se afastar. Outros sonham em retomar a vida exatamente de onde pararam. Poucos falam em mudanças profundas. O futuro ainda é algo difícil de imaginar. Durante as missões, a presença dos companheiros se torna ainda mais importante. Um toque no ombro, um sinal discreto,
Um olhar rápido podem significar tudo. Você aprende a se mover em sintonia com eles, quase sem pensar. O grupo passa a funcionar como um organismo único, adaptando-se ao terreno e à situação. E enquanto os dias seguem e a guerra continua lenta e implacável, você entende que, naquele lugar distante, os homens ao seu lado são o que mantém você firme. Não por discursos ou promessas, mas pela simples certeza de que ninguém ali está completamente sozinho. Por muito tempo, o inimigo não tem rosto. Ele não aparece claramente. Não se mostra com facilidade. Ele é percebido mais pelos sinais do que pela presença direta. Um disparo distante, um movimento suspeito entre as árvores, um silêncio estranho onde deveria haver algum som. Você aprende a reconhecer esses indícios antes mesmo de entender racionalmente o que eles significam. As posições inimigas são comentadas em mapas e relatórios, mas no terreno elas parecem se misturar com a própria paisagem. As montanhas oferecem esconderijos naturais. Cada elevação pode abrigar um observador. Cada ruína pode servir de ponto de apoio. Você passa a olhar o ambiente não como algo neutro, mas como um conjunto de possíveis ameaças. Durante as patrulhas, a tensão é constante. O corpo se mantém alerta, mesmo quando nada acontece. Você caminha com cuidado, ajustando o passo ao dos outros, atento a qualquer detalhe fora do lugar. Um galho quebrado, marcas recentes no chão, uma sombra que não estava ali antes. Tudo é analisado, mesmo que apenas por um segundo. Quando há contato, ele é rápido e confuso. Trocas curtas de tiros, recuos estratégicos, avanços contidos. Não há tempo para pensar demais. O corpo reage quase automaticamente, seguindo treinamentos e instintos. Depois, quando o silêncio retorna, vem a consciência do que aconteceu. Um alívio contido misturado com a percepção de quão frágil tudo é. Você percebe que o inimigo também sente medo. Isso fica claro em pequenos sinais. Disparos apressados, recuos inesperados, posições abandonadas. Essa percepção não traz conforto, mas uma estranha sensação de igualdade. Do outro lado, há homens passando pelas mesmas dificuldades, enfrentando o mesmo frio, o mesmo cansaço. Ainda assim, essa consciência não diminui a tensão. A guerra exige distância emocional. Pensar demais sobre quem está do outro lado pode enfraquecer a atenção. Você aprende a manter o foco no que está à sua frente, no que precisa ser feito naquele momento. As noites continuam sendo os momentos mais difíceis. O inimigo parece mais próximo no escuro. Sons se amplificam, sombras ganham formas indefinidas. Você mantém a arma por perto, os sentidos atentos, mesmo enquanto tenta descansar. O sono, quando vem, é superficial, sempre pronto para ser interrompido. Com o tempo, o inimigo invisível passa a fazer parte da rotina, assim como o frio e a lama. Você aprende a conviver com essa presença constante, sem deixá-la dominar seus pensamentos. A atenção se torna seletiva, o medo controlado. A mente focada em sobreviver mais um dia. E enquanto a guerra avança lentamente pelas montanhas italianas, você entende que enfrentar o inimigo não é apenas trocar tiros, é aprender a viver com a incerteza permanente, com a sensação de que algo pode acontecer a qualquer momento. E ainda assim, continuar seguindo em frente. À medida que os deslocamentos se tornam mais frequentes, você passa a atravessar vilarejos que já não são exatamente vilarejos. São conjuntos de paredes quebradas, ruas cobertas de entulho, portas que não levam mais a lugar algum. Em alguns pontos, é difícil imaginar que ali já houve vida comum. Famílias, comércio, rotina. A guerra apagou quase todos os sinais disso. Mesmo assim, os civis estão lá. Surgem aos poucos, cautelosos, observando a distância. Alguns se aproximam devagar, como se testassem o ambiente antes de confiar. São pessoas magras, com roupas gastas, rostos marcados pelo frio e pelo cansaço. Crianças aparecem primeiro, quase sempre em silêncio, olhando com curiosidade contida para os soldados estrangeiros. Você percebe que a presença deles muda o clima do lugar. A guerra, que até então parecia algo entre exércitos, ganha um peso diferente. Aqueles rostos não carregam armas, mas carregam histórias que você não consegue ouvir por completo. Um gesto simples, oferecer água, dividir um pedaço de comida, passa a ter um significado enorme. A comunicação é limitada.
Poucas palavras em comum, muitos gestos. Ainda assim, o entendimento acontece. Um olhar, um aceno discreto, um agradecimento murmurado. Você sente que, para eles, a sua presença representa algo ambíguo, esperança de que a guerra termine logo, mas também o lembrete constante de que ela ainda está ali. Em algumas casas parcialmente intactas, você vê objetos deixados para trás, fotografias antigas, móveis quebrados, utensílios espalhados. São detalhes que chamam a atenção justamente por serem comuns. Eles lembram você de casa, de uma vida normal interrompida de forma abrupta. Esses momentos silenciosos ficam gravados na memória mais do que muitos confrontos. Os oficiais orientam cuidado. Não é seguro relaxar completamente. O inimigo pode estar próximo, misturado ao terreno, usando as mesmas ruínas como abrigo. Você aprende a manter a atenção mesmo enquanto observa os civis. A guerra não permite distrações longas. Ainda assim, há momentos de humanidade inesperada. Uma mulher idosa que oferece pão duro, uma criança que sorri timidamente, um homem que faz um gesto de gratidão, mesmo sem palavras. Esses encontros são breves, mas deixam uma marca profunda. Eles lembram você do motivo pelo qual aquela guerra está sendo travada, mesmo que esse motivo pareça distante em meio ao frio e ao cansaço. Quando a unidade segue adiante, os civis ficam para trás, observando em silêncio. Você caminha sabendo que eles continuarão ali, esperando que o próximo dia seja menos difícil do que o anterior. Essa consciência pesa. A guerra deixa de ser apenas uma missão militar e passa a ser também uma experiência humana complexa, cheia de contrastes. E enquanto as ruínas desaparecem atrás de você e as montanhas voltam a dominar a paisagem, você entende que a guerra não destrói apenas posições estratégicas. Ela atravessa vidas comuns, deixando marcas silenciosas que não aparecem nos mapas, mas permanecem muito além do fim dos combates. Com o avanço lento e os dias cada vez mais parecidos, o tempo começa a perder sua forma. Você já não sabe exatamente que dia da semana é. As datas deixam de importar. O que marca o passar do tempo são outros sinais: a mudança do clima, o estado do terreno, o cansaço acumulado no corpo. A guerra cria seu próprio calendário, feito de esperas, deslocamentos e pequenos acontecimentos. As manhãs começam quase sempre da mesma forma. O frio acorda você antes de qualquer ordem. O corpo demora a responder, como se precisasse de alguns minutos para aceitar mais um dia naquele lugar. Você se levanta devagar, ajusta o equipamento, verifica a arma. Esses gestos se repetem tantas vezes que passam a acontecer quase sem pensamento consciente. Durante o dia, há momentos longos de inatividade. Você permanece em posição, observa, aguarda. O silêncio se estende, quebrado apenas por sons distantes ou pelo vento. Nessas horas, a mente tende a vagar. Pensamentos surgem sem aviso. Lembranças de casa, rostos conhecidos, situações simples do passado. Você aprende a não se aprofundar demais neles. Pensar muito no que ficou para trás pode enfraquecer a atenção ao presente. Às vezes, uma ordem inesperada quebra essa monotonia. Um deslocamento rápido, uma patrulha extra, uma mudança de posição. O corpo reage imediatamente, como se tivesse sido treinado apenas para isso. A rotina se ajusta e logo tudo volta ao silêncio atento de antes. As noites se alongam. A escuridão parece mais densa, mais presente. O frio aumenta e o cansaço pesa mais. Você tenta dormir, mas o sono é irregular. Acorda várias vezes, sem saber exatamente por quê. Às vezes, é um som distante. Outras, apenas a sensação de que algo pode acontecer. Mesmo quando nada acontece, o descanso nunca é completo. Você percebe que essa perda da noção do tempo afeta todos ao redor. As conversas raramente incluem datas. Ninguém pergunta quanto falta para a guerra acabar. Essa pergunta não tem resposta clara, e insistir nela só aumenta a ansiedade. O foco passa a ser o agora, o próximo passo, a próxima noite. Com o passar dos dias, você entende que essa adaptação ao tempo da guerra é uma forma de sobrevivência. Pensar em semanas ou meses pode ser pesado demais. Pensar apenas no dia, às vezes apenas na hora seguinte, torna tudo mais suportável. E assim,
Enquanto o relógio comum deixa de fazer sentido e a guerra impõe seu próprio ritmo, você segue em frente, vivendo em um presente contínuo, onde cada dia se parece com o anterior, e ainda assim nunca é exatamente igual. O medo não chega de forma repentina. Ele não aparece como um choque. Ele se instala devagar, quase imperceptível, misturado à rotina. Você percebe isso quando nota que o corpo reage antes da mente. Um som distante faz os músculos se contraírem. Um movimento inesperado prende a respiração por alguns segundos. Tudo acontece sem que você precise pensar. Não é um medo paralisante. É um medo funcional contido que mantém os sentidos atentos. Você aprende a conviver com ele, a aceitá-lo como parte do ambiente. Negá-lo seria perigoso, exagerá-lo também. O equilíbrio é frágil e precisa ser mantido o tempo todo. Durante as patrulhas, esse medo se manifesta em pequenos detalhes. O cuidado extra ao pisar, o olhar que percorre o terreno mais de uma vez, a atenção redobrada aos sinais dados pelos companheiros. Você percebe que todos compartilham essa mesma tensão silenciosa, mesmo que ninguém fale sobre isso abertamente. À noite, o medo ganha outra forma. No escuro, a imaginação trabalha mais rápido. Sons comuns parecem ameaçadores. O vento entre as árvores se confunde com passos. Você se obriga a distinguir o real do imaginado, a manter o foco. Mesmo assim, o corpo permanece em alerta constante. Há momentos em que o medo se mistura ao cansaço. Nessas horas, ele pesa mais. A mente fica mais lenta, o corpo mais rígido. Você aprende a reconhecer esses sinais e a se concentrar em tarefas simples, ajustar o equipamento, respirar de forma controlada, observar o ambiente. Pequenos rituais ajudam a manter o controle. Você também percebe que o medo não diminui com a experiência. Ele apenas muda de forma. Depois de cada confronto, de cada situação tensa, ele se transforma em algo mais silencioso, mais profundo. A consciência da própria vulnerabilidade se torna mais clara. Conversas sobre isso são raras. Quando acontecem, são indiretas. Um comentário sobre o perigo do terreno. Uma observação sobre como o inimigo pode estar próximo. Ninguém precisa dizer a palavra medo. Ela está presente em cada frase contida, em cada silêncio prolongado. E ainda assim você segue em frente. Não porque o medo desapareceu, mas porque aprendeu a caminhar com ele. A guerra exige isso. Não a ausência de medo, mas a capacidade de continuar apesar dele. Enquanto as montanhas permanecem imóveis ao redor e a noite se fecha mais uma vez sobre as posições, você entende que sobreviver ali depende de reconhecer esse medo silencioso e não permitir que ele tome o controle. Em algum momento, a guerra deixa de ser apenas algo que acontece ao redor e passa a tocar mais perto. Não é durante um grande confronto, nem em uma situação dramática. É em um dia comum, parecido com tantos outros, que a notícia chega de forma simples, quase seca. Um dos homens não volta da patrulha. Não há detalhes imediatos. Apenas a confirmação de que algo deu errado. O acampamento muda de tom quase instantaneamente. As conversas diminuem. Os movimentos ficam mais lentos. Você percebe que todos evitam se olhar por alguns instantes, como se cada um precisasse processar aquilo sozinho antes de compartilhar o peso com os outros. A ausência se torna visível, um espaço vazio onde antes havia alguém. Quando surgem mais informações, elas vêm em fragmentos. Um disparo isolado, um movimento mal calculado, um momento de descuido ou simplesmente azar. Não há heroísmo exagerado, nem grandes explicações. Apenas o fato bruto de que a guerra cobrou seu preço e que esse preço agora tem um rosto conhecido. Você se dá conta de que conhecia aquela pessoa mais do que imaginava. Não profundamente, talvez, mas o suficiente para reconhecer sua forma de andar, sua voz, seu lugar no grupo. A perda não é apenas individual. Ela afeta todos, mesmo aqueles que não eram próximos. O medo muda de forma. Ele deixa de ser abstrato, torna-se concreto, palpável. A ideia de que isso pode acontecer se transforma em isso aconteceu. Você sente um aperto no peito, não exatamente de pânico, mas de consciência. A guerra não escolhe muito. Ela acontece e pronto. Não há tempo para luto prolongado. As tarefas continuam. As posições precisam ser mantidas. O corpo segue em movimento
mesmo enquanto a mente ainda tenta entender. Você percebe que esse é um dos aspectos mais duros da guerra, a necessidade de continuar quando tudo dentro de você pede uma pausa. À noite, o silêncio é diferente, mais pesado, menos confortável. Alguns homens permanecem acordados por mais tempo, sentados, olhando para o nada. Outros dormem cedo demais, talvez tentando escapar dos próprios pensamentos. Você fica entre um estado e outro, sem saber exatamente qual escolher. No dia seguinte, tudo segue. As ordens são dadas, as patrulhas acontecem, o frio continua. Mas algo permanece diferente. A guerra agora tem um nome, um rosto, uma ausência que não pode ser ignorada. Você entende que, a partir daquele momento, cada avanço, cada espera, cada noite carregará também essa lembrança silenciosa. E enquanto o grupo se ajusta à perda e segue adiante, você percebe que a guerra vai deixando marcas que não aparecem no corpo, mas se acumulam por dentro, uma a uma, silenciosamente. Depois da primeira perda próxima, nada volta exatamente ao estado anterior. Não há uma ruptura visível, não há colapso. O que existe é uma mudança silenciosa, na forma como todos se movem, falam e observam o ambiente. Você percebe isso nos detalhes. Passos um pouco mais cautelosos, olhares mais longos para o terreno, menos distrações durante as tarefas simples. A rotina continua porque precisa continuar. A guerra não concede pausas para reflexão prolongada. Ainda assim, cada ação parece carregar um peso extra. Ao ajustar o equipamento, você se lembra de como aquele homem fazia o mesmo gesto. Ao ocupar uma posição, nota o espaço que agora está vazio. A ausência se manifesta de maneiras inesperadas. As ordens chegam como sempre, claras e objetivas. Avançar alguns metros, reforçar uma posição, observar um trecho específico. Você cumpre tudo com atenção redobrada, não por medo excessivo, mas por uma consciência mais nítida das consequências. Cada decisão, por menor que seja, parece importar mais agora. As conversas entre os homens são mais contidas. Não há clima para comentários longos ou brincadeiras fora de hora. Quando alguém fala, escolhe bem as palavras. Há um respeito implícito pelo silêncio dos outros. Você percebe que ninguém quer ser aquele que quebra esse equilíbrio frágil. Durante uma patrulha, você sente o corpo reagir de forma diferente. Os sentidos parecem mais aguçados. O ambiente é analisado com mais cuidado. Não há espaço para distração. Cada sombra é observada, cada som avaliado. O medo continua ali, mas agora ele vem acompanhado de uma determinação silenciosa. À noite, ao tentar dormir, os pensamentos voltam com mais força. Imagens do dia se misturam com lembranças recentes. Você tenta organizar tudo, mas logo percebe que não há muito o que organizar. A guerra não oferece explicações claras nem encerramentos limpos. Ela apenas segue, exigindo adaptação constante. Com o passar dos dias, você entende que seguir em frente não significa esquecer. Significa aprender a carregar a perda sem permitir que ela paralise. É um equilíbrio difícil, construído dia após dia, sem garantias de sucesso. Alguns lidam melhor, outros pior. Não há julgamento. Cada um encontra sua própria forma de continuar. E assim, mesmo com o peso adicional que agora acompanha cada passo, você segue. Porque ali, naquele cenário frio e instável, continuar é a única opção possível. Não por heroísmo, mas por necessidade. A guerra exige movimento, mesmo quando o coração pede pausa. Com o tempo, o combate deixa de ser um evento isolado e passa a fazer parte da rotina, mesmo que nunca se torne algo realmente comum. Você percebe que os confrontos surgem de forma irregular, intercalados por longos períodos de espera. Ainda assim, o corpo se mantém preparado, como se soubesse que a tranquilidade nunca é completa. As ordens agora envolvem ações mais frequentes. Pequenos avanços, ajustes de posição, tentativas de pressionar o inimigo em pontos específicos. Nada acontece de forma rápida. Cada movimento é calculado, repetido, revisado. Você aprende que a guerra naquela região não é feita de grandes ofensivas repentinas, mas de desgaste constante. Durante os combates, o tempo se comporta de maneira estranha. Segundos parecem longos demais, enquanto horas passam sem que você perceba. O foco se estreita. Tudo o que existe é o terreno à frente, os companheiros próximos.
Os sons que indicam perigo. O resto desaparece. Quando o confronto termina, o silêncio que se segue é quase tão intenso quanto os tiros. Você permanece em posição por alguns instantes, esperando ordens, ouvindo o próprio coração desacelerar. Só então vem a percepção do cansaço, do frio, da rigidez nos músculos. O corpo cobra o esforço feito. As baixas continuam acontecendo, às vezes próximas, às vezes em outras unidades. Cada notícia reforça a consciência de que ninguém está imune. Ainda assim, você percebe que os homens seguem firmes, não por insensibilidade, mas porque aprenderam que não há outra escolha. A rotina inclui também momentos de manutenção, limpar armas depois de um confronto, revisar equipamentos, reorganizar suprimentos. Essas tarefas simples ajudam a mente a se estabilizar. Elas trazem uma sensação de controle em meio ao caos. À noite, o descanso é ainda mais necessário, mas não se torna mais fácil. O corpo está exausto, mas a mente permanece alerta. Você se deita sabendo que pode ser acordado a qualquer momento. O sono vem em fragmentos curtos, interrompidos por sons distantes ou pela simples tensão acumulada. Com o passar dos dias, você entende que a rotina do combate não endurece as pessoas de forma brusca. Ela as molda lentamente, ajustando comportamentos, expectativas e reações. A guerra vai se tornando parte da sua realidade diária, não como algo natural, mas como algo constante. E enquanto os avanços continuam metro a metro pelas montanhas italianas, você segue vivendo nesse equilíbrio delicado entre ação e espera, aprendendo a funcionar dentro de uma rotina que nunca deveria existir, mas que agora define cada dia. O cansaço passa a ser um companheiro constante. Ele não aparece de uma vez, mas se acumula lentamente, dia após dia, noite após noite mal dormida. Você sente isso ao levantar, ao caminhar, ao segurar a arma por longos períodos. O corpo responde, mas sempre com um pequeno atraso, como se precisasse ser convencido a continuar. Ainda assim, a mente permanece alerta. Mesmo cansado, você percebe detalhes que antes talvez passassem despercebidos. Um som fora do padrão, uma mudança sutil no terreno, um silêncio estranho demais. A guerra ensina a priorizar. O corpo pode estar exausto, mas a atenção não pode falhar. Os movimentos se tornam mais econômicos. Você evita gestos desnecessários. Aprende a conservar energia sempre que possível. Falar menos, caminhar com cuidado, sentar apenas quando há tempo. Cada pequena economia conta. O cansaço excessivo pode custar caro. Você observa os companheiros e percebe o mesmo neles. Olhos fundos, movimentos mais lentos, mas uma atenção firme quando a situação exige. Há um entendimento silencioso de que todos estão no limite, mas ninguém verbaliza isso. Reconhecer o próprio esgotamento em voz alta parece perigoso. Durante as patrulhas, o peso do equipamento parece maior do que nunca. As alças pressionam os ombros, as botas pesam nos pés. Ainda assim, você segue. O ritmo do grupo se ajusta naturalmente, nem rápido demais, nem lento demais. Todos parecem saber exatamente até onde conseguem ir. À noite, quando finalmente há algum tempo para descanso, o corpo pede repouso imediato, mas a mente demora a desligar. Pensamentos surgem sem aviso, misturando acontecimentos recentes com lembranças distantes. Você aprende a deixá-los passar, sem se apegar. Pensar demais pode impedir o pouco descanso disponível. Em alguns momentos, o cansaço traz uma sensação estranha de distanciamento, como se você estivesse observando a própria rotina de fora. Essa sensação não é constante, mas aparece o suficiente para ser notada. Você entende que é mais uma forma de adaptação, uma maneira do corpo e da mente lidarem com a pressão constante. E mesmo assim, no dia seguinte, tudo recomeça. O frio, a atenção, as ordens, o terreno difícil. Você se levanta, ajusta o equipamento e segue. Porque naquela guerra, continuar atento apesar do cansaço não é uma escolha. É uma necessidade. A chuva chega sem aviso e muda tudo. O terreno, que já era difícil, se transforma em algo ainda mais imprevisível. A lama se espalha, cobre trilhas, engole botas a cada passo. Você aprende rapidamente que avançar nessas condições exige mais paciência do que força. Cada movimento precisa ser calculado para não escorregar, para não cair, para não fazer barulho desnecessário. A água entra por todos os lados. Escorre pelas roupas,
se acumula nos punhos, infiltra-se nas botas. O frio aumenta. A sensação de umidade constante passa a fazer parte do corpo, como se nunca mais fosse embora. Mesmo quando a chuva diminui, o terreno permanece pesado, grudando nos pés, exigindo esforço extra a cada passo. As posições precisam ser reforçadas com frequência. Trincheiras improvisadas desmoronam, abrigos cedem, equipamentos ficam sujos e difíceis de manusear. Você passa mais tempo limpando do que gostaria, mas entende que isso é necessário. Uma arma suja pode falhar. Uma falha ali não é apenas um problema técnico. Durante os deslocamentos, o ritmo diminui. Avançar rápido demais é arriscado. Você observa o chão, testa cada apoio antes de transferir o peso do corpo. Às vezes, a lama chega até os tornozelos, puxando para baixo. O esforço se acumula rapidamente e o cansaço se torna ainda mais pesado. A chuva também afeta o som. Os ruídos se misturam, ficam abafados, difíceis de distinguir. Isso aumenta a tensão. Você precisa redobrar a atenção, confiar mais nos olhos do que nos ouvidos. Cada sombra, cada movimento na paisagem molhada é observado com cuidado. À noite, a situação não melhora. A umidade torna o descanso ainda mais difícil. Cobertores ficam pesados, frios ao toque. Dormir no chão encharcado exige improvisação constante. Você aprende a aceitar o desconforto como parte da rotina, sabendo que resistir mentalmente a ele só piora a situação. Mesmo assim, a guerra não para por causa da chuva. As ordens continuam. Os avanços são tentados. As posições precisam ser mantidas. Você percebe que enfrentar o terreno é tão importante quanto enfrentar o inimigo. A natureza, ali, não é neutra. Ela também testa os limites. E enquanto a chuva cai e a lama se espalha pelas montanhas italianas, você segue em frente, passo a passo, aprendendo que sobreviver naquela guerra exige adaptação constante, não apenas ao combate, mas a tudo o que o ambiente impõe sem pedir permissão. Depois de dias de chuva e lama, há momentos em que tudo fica estranhamente quieto. O vento diminui, os sons se afastam e o ambiente parece suspenso, como se estivesse esperando algo. Você aprende a desconfiar desse silêncio. Ele raramente significa tranquilidade. Na maioria das vezes, anuncia movimento. O acampamento entra em um estado de atenção contida. As conversas cessam quase por completo. Os homens verificam o equipamento mais de uma vez. Ajustam correias, conferem munição. Não há nervosismo evidente, mas há foco. Você sente isso no ar, uma tensão leve, porém constante. As ordens chegam em tom baixo. Um novo avanço está sendo preparado. Nada grandioso, apenas mais alguns metros. Mais uma posição estratégica. Ainda assim, você percebe que cada pequeno avanço exige o mesmo nível de cuidado. A guerra não faz distinção entre grandes e pequenas ações quando se trata de risco. O deslocamento começa com cuidado extremo. O terreno ainda está pesado, mas mais firme do que antes. Você sente os músculos protestarem, mas ignora. O corpo já aprendeu a responder mesmo cansado. A mente se mantém fixa no entorno, analisando cada detalhe. Durante esse tipo de avanço, o silêncio é essencial. Você controla a respiração, pisa com cuidado, evita qualquer movimento brusco. Os sentidos parecem mais aguçados do que nunca. O som distante de artilharia ecoa como um lembrete de que o conflito está sempre presente, mesmo quando não é visível. Em determinado momento, você para atrás de uma elevação. Observa o terreno à frente. Procura sinais de presença inimiga. Nada se move. Nada chama a atenção imediata. Ainda assim, a sensação de vigilância permanece. Você aprende a confiar nessa sensação, mesmo sem provas concretas. O avanço prossegue lentamente. Alguns metros conquistados, nova parada, nova observação. Tudo acontece em um ritmo quase ritualístico. Não há pressa. Pressa ali costuma levar a erros. Quando a posição é finalmente ocupada, não há alívio imediato. Você permanece atento, aguardando qualquer reação. Apenas depois de algum tempo, quando fica claro que nada acontece, o corpo começa a relaxar um pouco. Mesmo assim, nunca completamente. Esses momentos de silêncio antes e depois do movimento ensinam algo importante. A guerra não é feita apenas de barulho e ação.
Ela também vive nesses intervalos quietos, onde a tensão se acumula e a atenção precisa ser mantida no nível máximo. E enquanto o grupo se acomoda na nova posição, você entende que sobreviver ali depende tanto da capacidade de agir quanto da capacidade de esperar no momento certo, sem baixar a guarda, sem se deixar enganar pelo silêncio. A primeira noite na nova posição é sempre a mais difícil. O terreno ainda é estranho, os pontos de cobertura não estão totalmente claros e cada sombra parece maior do que realmente é. Você se acomoda como pode, ajustando o corpo ao espaço disponível, mantendo a arma próxima, os sentidos atentos. A escuridão se instala lentamente. As formas ao redor perdem definição e o mundo parece se reduzir a sons e sensações. O frio volta a apertar, mais intenso quando o corpo permanece quase imóvel por longos períodos. Você muda de posição com cuidado, tentando não chamar atenção, tentando manter algum conforto mínimo. O silêncio é quebrado apenas por ruídos distantes. Um disparo isolado em algum ponto da linha. O som abafado de artilharia longe demais para representar perigo imediato, mas perto o suficiente para ser notado. Esses sons funcionam como lembretes constantes de que a guerra continua, mesmo quando nada acontece diretamente ao seu redor. Você observa os companheiros à sua volta, mesmo quando mal consegue distingui-los no escuro. Pequenos movimentos indicam que todos estão acordados, atentos. Um gesto discreto, um sinal combinado, uma troca rápida de olhares quando há alguma dúvida. A comunicação se reduz ao essencial. O tempo parece se arrastar. Cada minuto passa devagar demais. Você tenta manter a mente ocupada, revisando mentalmente procedimentos, observando o entorno, controlando a respiração. Dormir não é uma opção real. No máximo, pequenos cochilos, interrompidos a qualquer sinal estranho. Em certos momentos, a imaginação tenta preencher o vazio. Você se obriga a trazê-la de volta ao presente, ao que pode ser visto e ouvido de fato. Pensar demais pode ser perigoso. A atenção precisa permanecer focada no agora. Quando a madrugada avança, o frio atinge seu ponto máximo. O corpo reclama, os músculos ficam rígidos. Ainda assim, você permanece ali, cumprindo a função que lhe cabe. A resistência naquele momento não é medida em disparos ou avanços, mas na capacidade de permanecer alerta, apesar do desconforto extremo. Quando os primeiros sinais de luz aparecem no horizonte, trazendo um alívio quase imperceptível, você sente que venceu mais uma pequena batalha. A noite passou sem incidentes. Isso não significa segurança, apenas continuidade. E enquanto o dia começa a surgir lentamente sobre a posição avançada, você entende que cada noite superada é uma vitória silenciosa. Pequena demais para ser registrada, mas grande o suficiente para manter você ali, seguindo em frente. O amanhecer não traz euforia. Ele chega de forma discreta, quase tímida, clareando lentamente as formas ao redor. As montanhas reaparecem pouco a pouco, ainda cobertas por névoa. Você observa esse processo com atenção, como se o simples fato de ver o terreno novamente ajudasse a organizar os pensamentos depois de uma noite longa e tensa. O corpo está rígido. Os músculos doem pela posição mantida por horas. Ao se mover, você sente pequenas pontadas, sinais claros de cansaço acumulado. Ainda assim, há uma sensação de alívio silencioso. A noite passou sem incidentes diretos. Isso já é algo a ser valorizado, mesmo que ninguém comemore. As primeiras tarefas do dia começam quase automaticamente. Conferir equipamento, observar o terreno à frente, trocar informações rápidas com os companheiros. Poucas palavras são ditas. Todos parecem ainda presos ao ritmo lento da madrugada, ajustando-se gradualmente ao dia que começa. Com a luz, o terreno revela detalhes que não eram visíveis à noite. Marcas no chão, trilhas estreitas, possíveis pontos de observação. Você passa a analisar tudo com mais clareza, mas sem baixar a guarda. A luz ajuda, mas também expõe. O equilíbrio entre observar e se proteger continua delicado. O frio não desaparece com o sol. Ele apenas muda de forma. O corpo ainda precisa de tempo para aquecer, e você aproveita qualquer oportunidade para se mover um pouco mais, estimular a circulação, afastar a rigidez. Pequenos gestos fazem diferença. As ordens chegam mais tarde naquela manhã. Manter a posição, observar.
aguardar novas instruções. Nada muda drasticamente, e isso traz uma estranha sensação de normalidade. Você percebe que ali, manter uma posição já é um trabalho importante. Avançar nem sempre é possível ou desejável. Durante essas horas de observação, a mente fica mais livre para pensar, não em grandes planos, mas em detalhes simples. Uma refeição quente, um descanso verdadeiro, coisas pequenas que naquele contexto parecem luxos distantes. Você se permite pensar nisso por alguns instantes, depois retorna a atenção ao terreno. O dia segue sem grandes acontecimentos, nenhum ataque, nenhum avanço significativo, apenas a continuidade da guerra em seu ritmo lento e desgastante. Você entende que muitos dias são assim, silenciosos na superfície, mas carregados de tensão por baixo. E enquanto o sol sobe um pouco mais no céu e a posição se mantém firme, você percebe que sobreviver na guerra também significa atravessar esses dias aparentemente comuns, mantendo a atenção, a disciplina e a resistência, mesmo quando nada acontece de forma visível. Com a posição mantida, os dias seguintes se arrastam em um ritmo previsível, quase monótono. Você percebe que a guerra ali não avança em saltos, mas em passos curtos e cuidadosos. Cada colina conquistada, cada estrada controlada parece pequena no mapa, mas exige um esforço enorme no terreno. As ordens passam a envolver reconhecimento constante, observar movimentos, identificar possíveis mudanças nas posições inimigas, relatar qualquer detalhe fora do padrão. Você aprende que muitas vezes a informação vale mais do que o confronto direto. Saber onde o inimigo está, ou onde pode estar, faz toda a diferença. Durante essas missões, o silêncio continua sendo essencial. Você caminha atento, controlando cada passo, mantendo o olhar em movimento constante. O terreno já não é totalmente estranho, mas nunca se torna realmente familiar. Cada área pode mudar de um dia para o outro, seja pelo clima, seja pela ação do inimigo. O cansaço permanece, mas você aprende a conviver com ele. O corpo parece funcionar em um modo diferente, economizando energia, priorizando o que é essencial. Pequenas dores se tornam parte do fundo da consciência, presentes, mas não dominantes. Você entende que prestar atenção demais a elas só atrapalha. Em alguns momentos, surgem pequenos avanços, um trecho de estrada liberado, uma posição inimiga abandonada. Esses progressos são recebidos com alívio contido. Não há celebração, apenas a sensação de que algo foi conquistado, mesmo que temporariamente. Você percebe que a guerra começa a se parecer menos com uma sequência de eventos dramáticos e mais com um processo lento de desgaste. Ambos os lados testam limites, recuam, avançam de novo. Nada é definitivo. Tudo parece provisório. À noite, a rotina se repete. Posições ocupadas, atenção redobrada, descanso fragmentado. Você já não se surpreende tanto com isso. A adaptação é clara. O que antes parecia insuportável agora é apenas difícil. Enquanto os dias seguem e a guerra continua seu avanço lento pelas montanhas italianas, você entende que estar ali não é sobre grandes feitos individuais. É sobre resistência, sobre permanecer, sobre fazer o necessário dia após dia, mesmo quando o progresso parece quase invisível. Em meio à rotina lenta da guerra, chegam notícias. Elas não vêm rápido nem completas. Chegam em fragmentos trazidas por oficiais, por comentários rápidos, por mensagens que passam de boca em boca. Informações sobre outros setores da frente, sobre avanços aliados, sobre cidades libertadas. Tudo isso parece distante, quase abstrato, mas ainda assim afeta o clima entre os homens. Você escuta com atenção, tentando montar um quadro maior do que está acontecendo. A guerra não se limita àquelas montanhas. Há combates acontecendo em outros lugares, decisões sendo tomadas longe dali. Saber disso traz uma sensação estranha. Por um lado, reforça a ideia de que você faz parte de algo maior. Por outro, destaca o quanto você está isolado naquele pedaço específico do conflito. Algumas notícias trazem alívio. O inimigo recuou em determinada região. Uma cidade importante foi tomada. Esses relatos circulam em tom baixo, acompanhados de comentários cautelosos. Ninguém se empolga demais. A experiência ensinou que boas notícias podem ser seguidas de dias difíceis. Outras informações
trazem preocupação, resistência mais forte do que o esperado, condições difíceis em setores próximos. Essas notícias espalham um silêncio pesado. Você percebe que todos assimilam o impacto, mesmo sem comentários longos. A guerra continua exigente em todos os lugares. Você também pensa no Brasil. As notícias de casa são raras, mas quando chegam, causam um efeito profundo. Uma menção breve a algo que aconteceu longe dali é suficiente para trazer à mente imagens vivas de uma vida completamente diferente. Por alguns instantes, você se permite sentir essa distância com mais intensidade. Esses momentos de conexão com o mundo exterior são curtos. Logo, a atenção precisa voltar ao presente. O terreno à frente não muda por causa de notícias. As ordens continuam. A vigilância permanece necessária. Ainda assim, saber que o conflito avança em outros pontos ajuda a dar algum sentido ao esforço diário. Com o passar do tempo, você aprende a filtrar essas informações, absorver o suficiente para entender o contexto, mas não tanto a ponto de se distrair ou criar expectativas exageradas. O equilíbrio entre esperança e realismo se torna essencial. E enquanto as notícias continuam chegando aos poucos, misturadas à rotina dura da guerra, você segue ali, consciente de que, embora esteja em um ponto pequeno do mapa, sua presença faz parte de um movimento maior, que lentamente empurra o conflito em direção ao fim, mesmo que esse fim ainda pareça distante. Com a circulação de notícias e o movimento constante das unidades ao redor, surge uma sensação diferente no ar. Não é certeza nem anúncio oficial, mas uma expectativa silenciosa de que algo maior está sendo preparado. Você percebe isso na forma como os oficiais se reúnem com mais frequência, nos mapas abertos por mais tempo, nas ordens que começam a mudar de tom. Os treinamentos voltam a aparecer com mais intensidade. Revisões de procedimentos, simulações rápidas, orientações repetidas. Nada é dito explicitamente, mas todos entendem que essas atividades não são por acaso. Algo está por vir, e a preparação precisa ser feita com antecedência. O clima entre os homens oscila. Há uma tensão contida, misturada com uma estranha sensação de propósito. Depois de tanto tempo de avanços pequenos e espera constante, a ideia de uma ação mais decisiva provoca reações diferentes. Alguns parecem mais focados, outros mais silenciosos. Você sente ambas as coisas ao mesmo tempo. Durante as patrulhas, a atenção se intensifica. Cada movimento inimigo é observado com mais cuidado. Cada ruína, cada trilha, cada elevação passa a ser analisada, não apenas como uma ameaça imediata, mas como parte de um cenário maior. Você começa a entender o terreno não apenas como um obstáculo, mas como algo que será usado estrategicamente. À noite, o sono fica ainda mais difícil. A mente tenta antecipar o que pode acontecer. Você se obriga a trazê-la de volta ao presente, sabendo que imaginar demais não ajuda. Ainda assim, a expectativa se mantém, pairando silenciosa. As conversas entre os companheiros mudam de tom. Fala-se menos do passado e quase nada do futuro distante. O foco está no que vem a seguir, mesmo sem saber exatamente o que. Pequenos comentários, olhares trocados, gestos discretos, revelam que todos compartilham dessa sensação. Você percebe que essa espera por algo maior é diferente da espera comum da guerra. Ela tem um peso específico, uma densidade maior. Não é apenas aguardar o próximo dia, mas aguardar uma mudança significativa no ritmo dos acontecimentos. E enquanto essa expectativa cresce e se espalha pelo acampamento, você entende que a guerra está prestes a entrar em uma nova fase para você e para os homens ao seu redor. Uma fase que exigirá ainda mais atenção, resistência e coragem silenciosa do que tudo o que veio antes. A preparação se intensifica sem alarde. Não há discursos nem anúncios formais. Apenas uma sequência de ordens práticas que deixam claro que algo importante se aproxima. Você revisa o equipamento mais vezes do que o habitual. Confere a arma, ajusta as correias, organiza a mochila de forma cuidadosa. Cada detalhe parece importar mais agora. Os oficiais passam com mais frequência, observando, corrigindo pequenos erros, reforçando orientações. O tom é sério, mas controlado. Não há pânico, apenas foco. Você percebe que essa calma é intencional. Manter todos centrados é parte da preparação.
Os mapas são abertos novamente. Trilhas, elevações, vilarejos próximos. Você tenta memorizar o máximo possível, sabendo que no terreno tudo pode parecer diferente. Ainda assim, essas referências ajudam a construir uma imagem mental do que está por vir. As conversas entre os homens diminuem ainda mais. Quando acontecem, são curtas e objetivas. Comentários sobre o equipamento, sobre o terreno, sobre horários. Ninguém fala abertamente sobre medo ou expectativa. Essas emoções ficam implícitas, compartilhadas no silêncio. Você sente o corpo responder à preparação de forma quase automática. O cansaço continua ali, mas a atenção aumenta. A mente se ajusta, afastando pensamentos desnecessários. O foco se estreita. Há uma sensação clara de que tudo converge para um momento específico. À noite, o descanso é ainda mais fragmentado. O sono vem leve, interrompido por pensamentos recorrentes. Você se pega imaginando trajetos, posições, possíveis reações. Quando percebe isso, se força a parar. A guerra já ensinou que antecipar demais pode atrapalhar. O frio, a umidade, o terreno difícil, tudo isso continua presente, mas parece secundário diante da preparação em curso. Você entende que essas condições farão parte do que está por vir, mas não podem ocupar o centro da atenção agora. E enquanto os últimos ajustes são feitos e a expectativa atinge seu ponto mais alto, você percebe que não há muito mais a ser feito além de estar pronto. A preparação não elimina a incerteza, mas oferece algo fundamental: a sensação de que você fez tudo o que estava ao seu alcance antes de seguir adiante. O início da ação não vem com um sinal claro. Não há um momento exato em que você possa dizer: agora começou. Ele se infiltra na rotina, quase imperceptível, até que tudo ao redor muda de peso. As ordens passam a chegar com mais frequência. O ritmo acelera, mesmo que os movimentos continuem contidos. O deslocamento começa ainda antes do amanhecer. O céu está escuro e o frio parece mais intenso do que nos dias anteriores. Você se move em silêncio, sentindo o terreno sob as botas, atento a cada detalhe. O corpo responde automaticamente, seguindo o fluxo do grupo, ajustando o passo sem precisar pensar. À medida que avançam, o ambiente parece mais carregado. Não há sons desnecessários, apenas o vento e o contato do equipamento com o corpo. Você percebe que todos ao redor compartilham da mesma atenção concentrada. Não é tensão aberta, é foco absoluto. O primeiro contato acontece de forma rápida. Um disparo distante, depois outro. Ordens baixas circulam. Você se posiciona, observa, aguarda. O coração acelera, mas a respiração se mantém controlada. Não há espaço para hesitação. Tudo o que foi treinado precisa funcionar agora. O avanço continua em pequenos trechos. Parar, observar, avançar novamente. O terreno dificulta, exige esforço constante. O frio e o cansaço ficam em segundo plano. A mente está ocupada demais para sentir desconforto. Quando o confronto se intensifica, o som dos tiros se torna mais próximo. Você reage conforme necessário, sempre atento ao entorno. Não há sensação de heroísmo, apenas a necessidade clara de cumprir a função designada. Cada movimento é feito com cuidado, cada decisão tomada em segundos. Depois de algum tempo, impossível dizer quanto, o ritmo diminui. O contato se afasta. A posição é parcialmente assegurada. Você permanece atento, esperando qualquer reação. Só então percebe o quanto o corpo está tenso. Os músculos doem, a respiração precisa ser ajustada. Não há comemoração, apenas um silêncio pesado, misturado com a sensação de que algo importante aconteceu, mesmo que ainda não esteja claro o que. Você entende que essa ação é apenas parte de algo maior, um passo dentro de um processo longo e exigente. E, enquanto o grupo se reorganiza e a luz do dia começa a surgir, você sente que cruzou mais um limite invisível. A guerra entrou em uma fase mais intensa e você está agora completamente inserido nela, seguindo em frente sem olhar para trás. Quando o contato finalmente diminui, não há sensação imediata de alívio. O corpo permanece tenso, como se ainda esperasse algo. Você continua em posição, atento, observando o terreno à frente, ouvindo qualquer som fora do padrão. A guerra ensinou que o fim de um confronto nem sempre significa segurança.
A reorganização acontece em silêncio. Ordens curtas, gestos discretos. Cada um verifica seu equipamento, confirma a própria condição, observa os companheiros ao redor. Você nota pequenos sinais de desgaste. Mãos tremendo levemente, respirações mais pesadas, olhares fixos demais em um único ponto. Nada disso é comentado. Todos sabem reconhecer esses sinais. Aos poucos, a percepção do cansaço volta. O corpo parece pesar mais, como se cada músculo tivesse sido puxado além do limite. Você sente a rigidez nas pernas, nos ombros, no pescoço. Ainda assim, permanece atento. O descanso completo não é uma opção naquele momento. As primeiras informações começam a circular. A posição foi parcialmente conquistada. O inimigo recuou em alguns pontos, manteve-se firme em outros. Não há clareza total do resultado. Você entende que isso é comum. A guerra raramente oferece conclusões definitivas logo após os acontecimentos. Há também a preocupação silenciosa com possíveis baixas. Nomes são conferidos, rostos procurados. Quando todos estão presentes, há um alívio contido. Quando alguém falta, o silêncio se aprofunda. Você aprende a observar essas ausências com cuidado, sabendo que elas dizem muito sem precisar de palavras. À medida que o dia avança, tarefas práticas ocupam a atenção. Reforçar posições, redistribuir suprimentos, ajustar linhas de observação. Essas ações ajudam a mente a se estabilizar. Fazer algo concreto, mensurável, traz uma sensação mínima de controle. Você percebe que, depois de cada confronto, há um período de adaptação. O corpo precisa desacelerar, a mente precisa processar o que aconteceu. Não há tempo nem espaço para isso de forma consciente. Tudo acontece aos poucos, diluído na rotina que retorna. E enquanto o grupo se acomoda na nova realidade criada pelo confronto recente, você entende que a guerra não se resume ao momento dos tiros. Ela continua depois, nos silêncios, no cansaço, na necessidade de seguir em frente, mesmo quando o corpo e a mente pedem pausa. Com o passar das horas depois do confronto, o peso do que aconteceu começa a se acomodar de forma diferente dentro de você. Não vem como um choque repentino, mas como algo que se infiltra aos poucos. Enquanto executa tarefas simples, imagens recentes retornam sem aviso. Um movimento rápido demais, um som específico, um instante de tensão extrema. Você aprende a reconhecer esses retornos e a não se prender a eles por muito tempo. O ambiente ao redor parece mais quieto mesmo que nada tenha mudado de fato. O silêncio carrega um significado diferente agora. Não é apenas ausência de som, mas uma pausa carregada de lembranças. Você percebe que todos ao redor compartilham dessa mesma sensação, ainda que ninguém fale sobre isso diretamente. As conversas continuam curtas. Quando surgem, são práticas. Comentários sobre a posição, sobre o clima, sobre a próxima refeição. Ninguém menciona o confronto de forma detalhada. Não por esquecimento, mas porque reviver cada momento em palavras parece desnecessário e talvez doloroso demais. Durante a noite, o descanso é ainda mais fragmentado. O corpo está exausto, mas a mente demora a se aquietar. Você se pega revivendo pequenos detalhes, tentando entender se algo poderia ter sido feito de forma diferente. Com o tempo, aprende a interromper esses pensamentos. A guerra não permite revisões longas. O que passou, passou. Você percebe que o peso emocional do combate não se manifesta de forma explosiva. Ele se acumula em camadas, discretamente. Um cansaço que não é apenas físico, uma atenção que nunca se desliga por completo. Uma sensação constante de vigilância, mesmo nos momentos mais calmos. Os companheiros parecem lidar com isso de formas diferentes. Alguns se tornam ainda mais silenciosos. Outros falam um pouco mais do que antes, talvez tentando manter a mente ocupada. Você observa, respeita, entende que cada um encontra seu próprio caminho para seguir em frente. Com o passar dos dias, você percebe que carregar esse peso faz parte da experiência. Não há como deixá-lo para trás. A única opção é aprender a conviver com ele, sem permitir que domine cada pensamento. E enquanto a guerra continua seu curso lento pelas montanhas italianas, você segue em frente, consciente de que cada passo agora carrega não apenas o esforço físico do presente, mas também o peso invisível de tudo o que já foi vivido até ali. Com o peso das experiências acumuladas,
Você percebe que algo em você começa a se ajustar de forma quase imperceptível. Não é uma mudança brusca, nem algo que possa ser facilmente explicado. É uma adaptação silenciosa, construída aos poucos, dia após dia, à medida que a guerra se impõe como realidade constante. As reações se tornam mais rápidas, mais controladas. Situações que antes causariam hesitação, agora são enfrentadas com uma clareza maior. Isso não significa ausência de medo ou dúvida, mas uma capacidade maior de agir apesar deles. O corpo e a mente parecem trabalhar em conjunto de maneira mais eficiente. Você nota que já não se surpreende tanto com certos sons, com mudanças repentinas no ritmo da rotina, com ordens inesperadas. A guerra ensinou a esperar o inesperado. Essa expectativa constante se torna parte do seu estado natural. É cansativa, mas necessária. As emoções também parecem se reorganizar. Momentos de tensão extrema são seguidos por períodos de distanciamento quase automático. Você entende que isso é uma forma de proteção. Permitir que cada situação seja sentida em sua totalidade seria insuportável a longo prazo. Durante as patrulhas, você se move com mais segurança, não por arrogância, mas por familiaridade com o ambiente e com os riscos. O terreno já não parece completamente estranho. As montanhas, as trilhas, as ruínas fazem parte do seu mapa mental. Ainda são perigosas, mas conhecidas. As noites continuam difíceis, mas você aprende pequenos truques para lidar com elas. Ajustar melhor o corpo, controlar a respiração, focar em sons reais em vez de imaginados. Esses hábitos ajudam a manter algum equilíbrio, mesmo que o descanso nunca seja pleno. Você percebe que essa adaptação não é algo que se escolhe conscientemente. Ela acontece porque precisa acontecer. A guerra não permite permanecer o mesmo por muito tempo. Resistir à mudança seria tão perigoso quanto ignorar o terreno ou o inimigo. E enquanto os dias seguem e as operações continuam, você entende que essa adaptação silenciosa é uma das formas mais profundas de sobrevivência. Não é visível, não é registrada em relatórios, mas é ela que permite que você continue ali, seguindo em frente, em meio a uma realidade que exige mais do que força física. Com o passar do tempo, a paisagem ao redor começa a perder parte do impacto inicial. As montanhas altas, antes imponentes e ameaçadoras, tornam-se referências familiares. As trilhas estreitas, os vales silenciosos, as ruínas espalhadas pelo caminho passam a fazer parte do cotidiano. Isso não significa que o perigo diminuiu, apenas que você aprendeu a conviver com ele. Você percebe que seus olhos agora percorrem o terreno de forma diferente. Onde antes via apenas obstáculos, agora identifica possibilidades de abrigo, rotas de deslocamento, pontos de observação. A paisagem deixa de ser apenas cenário e se transforma em ferramenta. Esse conhecimento não vem dos mapas, mas da experiência repetida, do contato direto. Durante os deslocamentos, você antecipa dificuldades. Sabe onde o solo costuma ceder, onde a visibilidade é pior, onde o silêncio é enganoso. Essas percepções surgem quase automaticamente, sem que você precise pensar nelas de forma consciente. O corpo responde antes mesmo da mente formular uma análise completa. Ainda assim, há momentos em que algo chama a atenção de forma inesperada. Um vilarejo mais destruído do que os outros. Um trecho da estrada marcado por crateras antigas. Esses lugares despertam reflexões silenciosas. Você imagina como era a vida ali antes da guerra, como tudo aquilo se transformou em pouco tempo. Os civis aparecem com menos frequência agora, mas quando surgem você os reconhece à distância. Sabe como se aproximar, como manter a atenção sem demonstrar ameaça. Esses encontros continuam breves, carregados de significado, lembrando você de que aquela paisagem, apesar de familiar, ainda é lar de outras pessoas. À noite, mesmo com o terreno já conhecido, a atenção não diminui. A escuridão sempre altera tudo. Formas mudam. Distâncias enganam. Você aprende a respeitar esse limite, a nunca confiar completamente na familiaridade adquirida durante o dia. Com o tempo, você entende que o fato de a paisagem já não assustar como antes é um sinal claro da mudança interna que aconteceu. A guerra moldou sua percepção, ajustou seus sentidos, redefiniu o que parece normal. E enquanto continua avançando por esse território, que agora conhece tão bem quanto gostaria de não conhecer,
Você percebe que sobreviver ali é também aceitar essa transformação, a de alguém que aprendeu a existir em meio ao perigo sem ser dominado por ele. Em algum momento, quase sem perceber, surge a ideia de que o fim existe, não como uma data marcada nem como uma certeza próxima, mas como uma possibilidade real. A guerra, que antes parecia interminável, começa a mostrar sinais sutis de desgaste. Você percebe isso nos movimentos do inimigo, nas notícias que chegam, na forma como as operações são planejadas. Os combates continuam, mas algo mudou. Há menos resistência em certos pontos, menos insistência em manter posições que antes eram defendidas com obstinação. Isso não torna nada mais fácil ou menos perigoso, mas cria uma sensação diferente no ar, como se o conflito estivesse, lentamente, se inclinando para um desfecho. Você tenta não se apegar demais a essa ideia. A experiência ensinou que expectativas podem ser perigosas. Ainda assim, ela aparece em momentos inesperados. Durante uma patrulha tranquila, ao ouvir uma notícia sobre avanços aliados em outras regiões, ao observar o comportamento dos oficiais, mais cautelosos, mas também mais confiantes. Os homens ao seu redor sentem isso também. As conversas mudam sutilmente. Não se fala em datas, mas em quando tudo isso acabar. A frase surge com mais frequência, ainda que sempre acompanhada de cautela. Ninguém quer atrair o azar ao falar demais sobre o fim. Você se pega imaginando o retorno, não em detalhes, mas em sensações. O calor do Brasil, o barulho das ruas, a normalidade do cotidiano. Esses pensamentos são rápidos, quase furtivos. Você não permite que se estendam por muito tempo. Ainda há trabalho a ser feito. A guerra não terminou. Mesmo com essa expectativa distante, a rotina continua exigente. As patrulhas seguem, as posições são mantidas. Os confrontos acontecem quando menos se espera. A atenção não diminui. Você sabe que muitos perigos surgem justamente quando se acredita que tudo está quase resolvido. E enquanto a ideia do fim passa a existir de forma mais concreta dentro de você, você aprende a equilibrar esperança e vigilância. A guerra pode estar se aproximando do fim, mas cada dia ainda precisa ser atravessado com o mesmo cuidado de sempre. Sobreviver até lá continua sendo o maior desafio. Mesmo com a sensação crescente de que o fim se aproxima, a guerra exige um último esforço. Você percebe isso nas ordens mais firmes, nos deslocamentos mais frequentes, na necessidade de pressionar posições que ainda resistem. Nada é tratado como simples. O conflito parece querer cobrar tudo até o último momento. Os avanços se tornam mais decisivos. Há menos espera prolongada e mais ação concentrada. Você sente o corpo responder com dificuldade. O cansaço acumulado pesa mais do que nunca, mas a mente se mantém firme. Existe uma compreensão silenciosa de que esse esforço final pode definir tudo. Durante essas ações, o terreno parece menos hostil, não porque mudou, mas porque você mudou. Cada passo é dado com segurança aprendida ao longo de meses. Cada decisão se apoia em experiências anteriores. Você confia mais em si mesmo e nos homens ao seu redor. Os confrontos ainda são perigosos, mas mais curtos. O inimigo recua com mais frequência, abandona posições que antes defenderia até o fim. Você observa isso com atenção, sem subestimar. A guerra já ensinou que o perigo nunca desaparece por completo. As noites continuam tensas, mas carregam uma expectativa diferente. Não é alívio ainda, mas algo próximo disso. Você percebe pequenos sinais, conversas mais longas, comentários sobre o futuro, menções discretas ao retorno. Ainda são cautelosas, mas já existem. O corpo sente cada dia desse último esforço. As dores se acumulam, o frio ainda incomoda, o sono continua fragmentado. Mesmo assim, você segue. Há uma sensação clara de que desistir agora não é uma opção. Tudo o que foi vivido até aqui exige que você chegue até o fim. E, enquanto os últimos combates se desenrolam e a guerra parece finalmente ceder espaço, você entende que esse esforço final é tão importante quanto tudo o que veio antes. É ele que fecha o ciclo, que permite que a história avance para além daquele cenário de montanhas, lama e silêncio constante. Depois do último esforço intenso, o silêncio que se instala não é igual aos anteriores. Ele não carrega a mesma tensão imediata, nem a sensação constante de ameaça iminente. Ainda assim,
Você não confia totalmente nele. A guerra ensinou que o silêncio pode enganar, mas desta vez algo é diferente. Os dias passam com menos confrontos diretos. As posições inimigas parecem mais distantes, menos ativas. Há movimentos, claro, mas não com a mesma frequência ou intensidade. Você observa isso com atenção, tentando entender o que realmente está acontecendo, sem tirar conclusões precipitadas. As ordens refletem essa mudança. Mais observação, menos avanço forçado. Manter posições, consolidar áreas já conquistadas, aguardar instruções. Essas tarefas trazem uma sensação estranha de estabilidade, algo raro desde que você chegou à Itália. Você percebe que o corpo começa, lentamente, a sair do estado constante de alerta máximo. Não completamente. Isso nunca acontece de uma vez, mas o suficiente para que pequenos momentos de relaxamento surjam. Um descanso um pouco mais profundo, um silêncio que não aperta tanto o peito. As conversas entre os homens mudam novamente de tom. Fala-se mais, ainda que com cautela. Histórias simples, comentários sobre coisas triviais. Você nota que o riso aparece com mais frequência, mesmo que ainda seja contido. Esses momentos não eliminam o peso da guerra, mas aliviam. À noite, o sono melhora um pouco. Não se torna perfeito, mas vem em blocos mais longos. O corpo aproveita qualquer oportunidade para se recuperar. Você acorda menos vezes, ainda atento, mas menos tenso. Mesmo com essa mudança, ninguém baixa totalmente a guarda. A experiência coletiva impede isso. Todos sabem que conflitos podem ressurgir de repente. Ainda assim, há uma sensação clara de transição, como se a guerra estivesse aos poucos soltando o aperto. E enquanto esse silêncio diferente se espalha pelas posições, você entende que está vivendo um momento raro. Não é o fim ainda, mas é um intervalo que permite respirar, reorganizar pensamentos e começar timidamente a acreditar que tudo aquilo pode realmente estar chegando ao fim. A notícia não chega de forma oficial, nem com um comunicado claro. Ela surge aos poucos, espalhada em comentários discretos, em olhares trocados entre oficiais, em mudanças sutis nas ordens. Você percebe antes mesmo de ouvir. Algo grande aconteceu. Algo que altera o curso de tudo. Os movimentos inimigos praticamente cessam em alguns setores. As patrulhas encontram posições abandonadas, equipamentos deixados para trás, sinais claros de retirada apressada. Você observa esses detalhes com cuidado, tentando não se deixar levar pela empolgação. A guerra ensinou que nada deve ser aceito sem cautela. Ainda assim, a sensação se espalha. Os homens falam mais baixo, como se temessem quebrar algo frágil demais. A palavra rendição não é dita abertamente, mas paira no ar. A possibilidade, antes distante, agora parece concreta. As ordens passam a focar em avançar com cuidado, ocupar áreas deixadas pelo inimigo, evitar confrontos desnecessários. Não há pressa exagerada. O comando quer garantir que tudo esteja realmente sob controle. Você entende isso e concorda. Chegar até ali custou demais para arriscar por ansiedade. O ambiente muda. O medo constante dá lugar a uma atenção diferente, menos tensa, mais curiosa. Você observa o terreno agora quase como alguém que está prestes a deixá-lo. As montanhas, as trilhas, as ruínas, tudo isso começa a ganhar um ar de despedida, mesmo que ainda não seja oficial. As conversas entre os companheiros se tornam mais abertas. Alguns comentam que ouviram algo parecido. Outros preferem não comentar nada. Você sente uma mistura de esperança e receio. Esperança de que tudo esteja realmente acabando. Receio de acreditar cedo demais. À noite, o sono vem mais fácil, mas ainda carrega uma inquietação leve. A mente tenta imaginar o que acontecerá depois. O retorno, o desarmamento, a espera por ordens finais. Esses pensamentos surgem naturalmente, quase sem controle. E enquanto a notícia não anunciada continua a se espalhar em silêncio, você entende que está vivendo um momento de transição profunda. A guerra que moldou cada aspecto da sua vida por tanto tempo começa a soltar suas garras. Ainda não acabou, mas pela primeira vez, o fim parece próximo o suficiente para ser sentido. Mesmo antes de qualquer confirmação oficial, algo começa a mudar dentro de você. Não é uma decisão consciente. É o corpo que começa a acreditar antes da mente. A tensão constante,
que por tanto tempo manteve os músculos rígidos e os sentidos em alerta máximo, começa a ceder em pequenos momentos. Você percebe isso em gestos simples. Os ombros relaxam por alguns segundos sem que você perceba. A respiração se torna um pouco mais profunda. O olhar percorre o terreno com menos urgência. Esses instantes são curtos, quase tímidos, mas suficientes para mostrar que algo está diferente. As atividades diárias continuam, mas com outro ritmo. A vigilância permanece, claro, mas não carrega mais o mesmo peso sufocante. As patrulhas são feitas com atenção, porém sem a sensação constante de que o perigo está a poucos metros. O silêncio já não parece tão ameaçador. Os homens ao seu redor também mudam. Alguns falam mais livremente. Outros demonstram um cansaço que antes parecia reprimido. Há bocejos longos, movimentos mais lentos, risadas que duram um pouco mais do que antes. Tudo isso acontece sem grandes comentários, como se ninguém quisesse chamar atenção para a mudança. Você se pega pensando em coisas que havia deixado de lado. Planos vagos, ideias simples, o gosto de uma comida específica, o som de uma rua cheia. Esses pensamentos surgem espontaneamente, sem culpa, sem o medo imediato de distração. A mente começa, aos poucos, a se permitir olhar além do próximo passo. Mesmo assim, há cautela. A guerra ensinou que acreditar demais pode ser perigoso. Você mantém a disciplina, segue ordens, observa o terreno com atenção. Mas agora isso é feito com uma sensação diferente, como se o peso não fosse mais infinito. À noite, o sono aprofunda um pouco mais. Você ainda acorda, ainda escuta o ambiente ao redor, mas volta a dormir com mais facilidade. O corpo, exausto de meses de tensão, aproveita cada oportunidade para recuperar algo perdido. E enquanto esses sinais sutis se acumulam, você entende que o fim da guerra não acontece apenas nos mapas ou nos comunicados oficiais. Ele começa dentro de quem viveu cada dia dela, no momento em que o corpo finalmente permite acreditar que sobreviver foi possível. Quando a confirmação finalmente chega, ela não vem acompanhada de celebrações imediatas. Não há explosões de alegria nem gritos. A notícia é simples, quase contida. A missão terminou. A guerra, pelo menos para você, acabou. O silêncio que se segue é profundo, diferente de todos os outros que você já viveu ali. Você permanece parado por alguns instantes, tentando compreender o significado daquelas palavras. O corpo, acostumado à tensão constante, demora a reagir. A mente também. É como se ambos precisassem de tempo para aceitar que não será mais necessário avançar, observar, desconfiar de cada som. Os dias seguintes são estranhos. As armas ainda estão ali, mas já não ocupam o centro da atenção. As patrulhas diminuem, depois cessam. As posições são abandonadas de forma organizada. Você caminha pelo mesmo terreno que percorreu tantas vezes, agora com outro olhar. As montanhas continuam ali, imóveis, indiferentes a tudo o que aconteceu. Os companheiros falam mais sobre o futuro. O retorno para casa deixa de ser uma ideia abstrata e passa a ganhar forma. Ainda assim, ninguém descreve demais. Existe um receio silencioso de criar expectativas que talvez não se encaixem na realidade. Vocês sabem que voltar não significa simplesmente retomar a vida de antes. Quando o momento da partida chega, você olha para trás uma última vez. Não há ódio nem orgulho exagerado. Há apenas uma sensação de encerramento incompleto. Aquela terra estrangeira agora faz parte da sua história, gostando você disso ou não. O navio que leva você de volta cruza o oceano em silêncio. Diferente da ida, não há ansiedade pelo desconhecido. Há cansaço, reflexão, um vazio difícil de definir. Você passa longos períodos observando o mar, deixando os pensamentos irem e voltarem sem esforço. Ao chegar ao Brasil, o calor surpreende. Os sons são diferentes. As pessoas falam alto. A vida parece seguir normalmente, como se o mundo não tivesse parado enquanto você esteve fora. Você percebe rapidamente que explicar o que viveu não será fácil, talvez nem necessário. Com o tempo, a rotina retorna, mas algo permanece. O frio das montanhas italianas, o silêncio das noites em posição, os rostos dos companheiros, vivos e ausentes. Tudo isso segue com você, não como ferida aberta, mas como marca definitiva. Você entende então que a guerra não termina no dia em que acaba. Ela continua existindo na memória, nos hábitos,
na forma de observar o mundo, e viver depois dela é aprender a carregar essas lembranças sem deixar que elas impeçam o presente. Agora, enquanto você ouve essa história, talvez em silêncio, talvez prestes a dormir, ela também passa a existir dentro de você, como um eco distante de um tempo difícil, vivido por homens comuns que atravessaram o extraordinário e voltaram diferentes para sempre. E assim a história se encerra, não com tiros nem com aplausos, mas com silêncio, memória e descanso.